Bom, vamos apresentar o nosso amigo aqui, faz um bom tempo que não vem nos visitar aqui, direto do centro da cidade. Está conosco aqui hoje o hipnólogo Mário Rangel. Tudo bom, Mário? Tudo maravilhoso. Olha, gente, pessoal que tiver dúvida a respeito de hipnose, tá aqui o Mário. Usem e abusem do meu amigo Mário Rangel, que é uma pessoa que tem experiência de muito tempo na área. Então, Mário, para nós não perdermos mais tempo, né, eu gostaria de começar com uma pergunta que eu nunca te fiz, uma pergunta bem basal, né? O que é a hipnose? A hipnose, Luiz, é um estado alterado de consciência. Esse estado se consegue através simplesmente de uma conversa. E outros recursos também, mas principalmente de uma conversa. A gente vai conversando com a pessoa, utilizando uma determinada técnica, e a pessoa entra num estado alterado de consciência. E aí é possível se conseguir coisas absolutamente maravilhosas. Você consegue aumentar muito a memória da pessoa, você consegue, os que fazem terapia, podem fazer terapias e pode, enfim, utilizar de uma maneira prática isso de uma maneira bem interessante. Eu gostaria de mencionar aqui, por exemplo, um caso bem curioso, que é o seguinte: há um hipnólogo no Paraná, o Dr. Rui Fernando Cruz Sampaio, que utiliza a hipnose para desvendar casos policiais. Ele já tem mais de 600 casos policiais que ele tratou sob hipnose para colaborar com aspectos forenses. Então, é um caso interessante, porque muitas vezes uma pessoa, num momento, digamos, de um assalto a um banco, a pessoa está lá, ela fica tão nervosa que depois não consegue dar as informações que a polícia deseja, como, por exemplo, descrever os assaltantes. Mas esse Dr. Rui Fernando Cruz Sampaio hipnotiza a pessoa, e a pessoa, num estado alterado de consciência, não só relembra com detalhes o que ocorreu, mas como a pessoa está calma, tranquila, num estado de relaxamento, ela descreve com absoluta precisão o que ocorreu lá e possibilita, inclusive, fazer os famosos retratos falados. O retrato falado descrevendo um assaltante sendo feito por uma pessoa hipnotizada é de grande precisão, e esse laboratório de hipnose forense em Curitiba tem utilizado muito isso e tem prestado colaboração para outras entidades brasileiras, para outros estados brasileiros. Esse é um dos exemplos, mas a hipnose pode ser utilizada, inclusive é muito utilizada com grande êxito na ufologia, que é a área que eu mais pesquiso. Era a pergunta que eu vou te fazer, Mário. Mas antes de a gente entrar nessa área, Mário, eu vi um caso curioso nos Estados Unidos de pessoas que visualizaram assaltos, né, atropelamentos, e foi utilizada a hipnose para a pessoa relembrar a placa do carro, descrever o carro, o modelo do carro, a cor do carro e a placa. E a polícia chegou ali e pegou o culpado, o criminoso, graças ao uso da hipnose para a pessoa relembrar, e dados que na hora do sistema nervoso, daquele medo, daquele susto, ela acabou esquecendo. Mas essa questão seguinte que eu queria te falar, Mário: qual é a importância da pesquisa, da hipnose na pesquisa ufológica? E eu gostaria de saber outra coisa, Mário: se dentro do meio ufológico a hipnose é aceita, parcialmente aceita, se existe preconceito no meio ufológico com relação à hipnose. Primeiro, qual a importância da hipnose para a ufologia? É extraordinariamente importante. Para você ter uma ideia, Luiz, veja, você e os seus ouvintes terem uma ideia, depois que eu publiquei o meu livro, que ocorreu em 2001, eu resolvi fazer uma pesquisa internacional sobre outros hipnólogos em ufologia. E eu coleciono isso, então eu procuro biografias desses hipnólogos, leio casos nos quais eles trabalharam e arquivo isso. Então tem um dossiê enorme.
Então, para que o seu público saiba, só que eu verifiquei, só que eu pesquisei, eu encontrei 161 hipnólogos em 25 países, 34 dos quais escreveram livros a respeito dos seus trabalhos. Como era de se esperar, a maior quantidade de hipnólogos em ufologia que eu encontrei até agora é dos Estados Unidos, onde eu encontrei 69 hipnólogos em ufologia. Desses 69 norte-americanos, 24 escreveram livros a respeito disso. Eu tenho os nomes desses livros e aí é curioso observar que o Brasil está muito bem colocado. O Brasil está em segundo lugar, com 26 hipnólogos, dos quais 3 escreveram livros, eu e mais 2. Então, o Brasil, apesar de ter menos da metade de hipnólogos em ufologia que os Estados Unidos, é o segundo da minha relação. O terceiro da minha relação é a Inglaterra, que tem 15 hipnólogos em ufologia. Então, nesses 25 países, a gente verifica que os resultados a que chegaram esses hipnólogos em ufologia são muito parecidos. A gente pega, por exemplo, para dar um exemplo, a Mary Rodwell, que é uma enfermeira que é hipnóloga na Austrália. A gente lendo o livro dela, é uma das autoras, ela não só escreveu um livro, como produziu também um DVD muito interessante sobre hipnose e ufologia. A gente encontra uma tremenda semelhança com os casos brasileiros. E, de uma maneira geral, os casos no mundo inteiro são muito parecidos. Então, veja, esses 34 autores de 9 países diferentes, logicamente, são muito considerados pela ufologia, porque grande parte dos principais casos ufológicos conhecidos foram descobertos através do trabalho dos hipnólogos. Mas, lógico, como na grande maioria das coisas do mundo, sempre há gente que é contrária. Há no Brasil, inclusive, algumas pessoas que são contrárias à prática da hipnose. Porém, logicamente, eu entendo que essas pessoas estão erradas, porque a hipnose é um auxiliar extraordinariamente poderoso em várias áreas e inclusive na ufologia. Mário, gostaria de fazer uma pergunta. Quer dizer que, se não fosse a hipnose, muitos casos não seriam conhecidos ou seriam apenas parcialmente conhecidos, então? Parcialmente conhecidos. A hipnose e ufologia ficou muito famosa no mundo inteiro através do caso da Betty e Barney Hill, que era um casal de americanos voltando de férias do Canadá, quando eles viram uma luz e depois perderam algumas horas de suas vidas. Que é o missing time. O famoso missing time. Esse casal passou a ter uma série de complicações de saúde, e pesadelos, e mal-estar, e má digestão. E o casal procurou vários médicos que não chegaram a uma conclusão. Até que alguém sugeriu que eles procurassem um psiquiatra. Eles procuraram, então, o Dr. Benjamin Simon. Isso 3 anos após essa ocorrência. Eles procuraram o Dr. Benjamin Simon e esse psiquiatra de Boston, nos Estados Unidos, hipnotizou um dos integrantes do casal, e esse integrante narrou, então, que tinha sido abduzido. Como o Dr. Simon não acreditava nada em disco voador, ele manteve sigilo e hipnotizou o outro par. E viu que a história era rigorosamente igual. Os dois, hipnotizados separadamente em datas diferentes, contaram a mesma história. O Dr. Simon não quis revelar isso, porque ele achou a história muito estranha. Porém, alguém divulgou isso, chegou ao conhecimento de um jornalista. Esse jornalista publicou nos Estados Unidos e no dia seguinte a notícia estava no mundo inteiro.
Dessa história foi feito um filme, foram escritos pelo menos 2 livros e o caso ficou famoso no mundo como um caso de abdução que não há dúvida, foi autêntica mesmo, ocorreu e as informações dos 2 componentes do casal, que era um casal inclusive misto, ele de negro e ela branca, e ficou famoso no mundo inteiro. Antes desse caso... Deixa eu te colocar duas coisas. Pois não. Porque faltam 3 minutos para a hora e já tem pergunta de ouvinte para você. Ótimo, aqui. Maravilhoso. Bom, Mário, primeira coisa, muitos dizem, né, que os seres escolheram o casal porque era um casal misto, branco e negro. Né, teria chamado a atenção. Primeiro, você concorda com essa teoria, essa hipótese? Segunda, o que é preciso para você se tornar um hipnólogo? Bom, eu não concordo com essa teoria, porque os ETs, segundo a minha longa experiência, eles não dão satisfação do que eles fazem. Então, isso é suposição de alguma pessoa. Ela supõe, cada um pode supor o que quiser. Para uma pessoa ser hipnóloga, ela precisa estudar. Ela precisa praticar, ela precisa procurar trabalhar dentro de moral, de ética. Porém, veja você... Mário, onde fazer? Existem cursos, Bico? Existem cursos maravilhosos. Aqui no Brasil tem vários cursos. Entre esses 161 hipnólogos em ufologia de 20 países, você encontra pessoas com formação acadêmica e não acadêmica. Eu relacionei aqui certas profissões desses 61. Mário, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você aguarda um momentinho, você já nos dá esses detalhes então. Então até já. Comunicando e caminhando para a confraternização universal. Rede Boa Nova de Rádio. Existem muitas formas de colaborar com a Fundação Espírita André Luiz, adquirindo livros ou CDs da Mundo Maior Editora. 0 Operadora 11 6979 2157. Visitando e indicando o portal www.feal.com.br para seus amigos e parentes. Doando ou comprando objetos usados e em bom estado no Mercatudo das Casas André Luiz. 0800 77 34 066. Se existem várias formas de colaborar, existem inúmeras de agradecer. E a principal delas é aprimorar cada vez mais nosso trabalho, dando informação de qualidade a você e toda a sua família. Fundação Espírita André Luiz, assegurando o futuro. Sintonia. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Bom, vamos aproveitar uma questão aqui, vamos passar a responder algumas questões dos nossos amigos ouvintes aqui. O José Naldir, aqui de Sorocaba, Maria, ele pergunta se é necessário ter estudo ou alguma faculdade, né, para poder você se tornar um hipnólogo. Não há necessidade de ter curso universitário. Eu dizia, há instantes atrás, comecei a dizer que entre esses 161 hipnólogos em ufologia de 25 países, há pessoas das mais diferentes
formações culturais. Você tem advogados, tem um ator, artistas plásticos, tem uma bioquímica, tem dentistas, tem uma editora, tem engenheiros, enfermeiros, a grande maioria é de hipnólogos e hipnoterapeutas sem formação acadêmica, historiadores, jornalistas, médicos com diferentes especialidades, parapsicólogos, professores, um produtor de TV, psicólogos, hipnoterapeutas médicos e muitos deles são doutores e alguns são mestres. E 2 deles, um formado em história e um em jornalismo, defenderam suas teses de doutorado falando sobre ufologia. Então, por aí se verifica que há pessoas das mais diversas formações acadêmicas e sem curso universitário que são hipnólogos de grande sucesso. O que eu tenho observado ao longo desses anos é que precisa ter uma certa facilidade para isso, uma certa tendência, porque, inclusive, eu já frequentei vários cursos de hipnotismo e verifiquei que algumas pessoas às vezes fazem 2, 3 cursos diferentes e não conseguem ser hipnólogos. Precisa ter um certo dom. Uma empatia com o curso. Uma certa empatia. O que eu observo é isso. É como em outras coisas. Você tem milhares de pessoas que estudam violino, mas são poucos os bons violinistas. A pessoa precisa ter uma certa vocação para ser violinista e para ser hipnólogo também. A gente não sabe exatamente como isso se dá, mas eu verifico isso com constância. Alguns são melhores hipnólogos que outros. Mário, o Rondinelli, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte, ele pergunta para você se a hipnose serve para curar traumas. Com a maior facilidade. A hipnose é muito recomendada para traumas. Eu não faço terapia, conforme eu já disse, mas acompanhei inúmeros casos de traumas resolvidos com a maior facilidade. Um caso, por exemplo, é de uma senhora, ela tinha 46 anos de idade, e quando tinha 8, ela foi ao mar tomar um banho de mar e deram o que se chama de um caldo nela, ou seja, pegaram a cabeça dela e afundaram ela na água e ela se sentiu quase morrendo afogada. A partir daí, ela ficou até os 46 anos sem nunca mais entrar no mar. Ficou com um trauma tremendo, um pavor da água. E através de uma única hipnose, ela perdeu o medo. Há vários outros casos, um caso de uma moça que ganhou como presente de casamento uma viagem para a Europa de avião, mas ela morria de medo de entrar no avião e não podia ir de navio porque demorava muito. Então, através de uma única hipnose, ela perdeu o medo de viajar de avião. E isso, traumas com a maior facilidade se remove através da hipnose. Outra questão aqui para você, Mário, é da Marcela Batulo, de São Paulo. Como é que você começou a sua carreira, Mário? Bom, eu aprendi hipnose há muitos anos. E o meu interesse pela hipnose aconteceu quando eu era menino, que eu li um livro do meu pai, chamado Hipnotismo, e que de um autor importante, que era um político, um político. E eu gostei muito do livro. E depois eu li outros livros, me interessei por isso e fiz alguns cursos, fiz vários cursos com importantes hipnólogos brasileiros e aprendi a hipnose. Mas eu não, como eu disse, eu nunca trabalhei profissionalmente com hipnose, nunca fiz terapia, mas eu atendia alguns pedidos numa ocasião. Em certa ocasião, no ano de 1980, uma senhora grávida não conseguia dormir e pediu para fazer uma hipnose nela para ela relaxar e conseguir dormir. E aí ela me disse: olha, seu Rangel, se por acaso
acontecer de durante a hipnose eu recordar alguma coisa que ocorreu numa viagem que eu fiz para Brasília, por favor, não me conte isso. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu disse, mas por que a senhora? Não, eu viajava em companhia de um amigo e aconteceu, nós vimos uma luz muito forte e depois de ver a luz, não sabemos o que aconteceu nas 5 horas seguintes. O carro parou e 5 horas depois não sabemos o que aconteceu. Bom, eu fiz a hipnose nela, foi muito profunda a hipnose e fiz com que ela dormisse essa noite, que era o objetivo, mas sem eu procurar, ela narrou o que aconteceu durante essas 5 horas. Ela foi abduzida, ela e o companheiro, ambos foram abduzidos. E ela contou em detalhes isso. Ela contou em detalhes, eu ouvi isso e fiz um amplo relatório sobre o caso e mandei para 5 importantes ufólogos da ocasião. E todos eles se interessaram pelo caso, me procuraram e a partir de então eles começaram a me enviar pessoas que também tinham casos de tempo perdido, missing time, amnésias de tempos. E eu comecei a fazer essas hipnoses e depois que eu me aposentei, eu escrevi um livro. Eu tinha todos os dados, anotações sobre isso, escrevi um livro contando esses casos. Ainda existe disponível o seu livro, Mário? Eu penso que sim, ele não se encontra nas livrarias, ele é vendido exclusivamente pela revista UFO e pelo site dela, que é www.ufo.com.br. Se procurar nas livrarias, eu encontro. O livro chama Sequestros Alienígenas, Investigando Ufologia com e Sem Hipnose. É um livro com mais de 400 páginas e com 175 ilustrações, o que valoriza muito o livro. Bom, deixa eu agradecer umas participações aqui, Mário, da Mônica de Freitas, de São Paulo, a Sueli de São Miguel, ao Celso Santos, também de São Paulo, Santo Amaro, um abraço para você também, a Sônia de Sorocaba, agradeço, Sônia, ao Wellington Júnior de Poá, São Paulo, a Neuza aqui de Marília, São Paulo, ao meu amigo Rolando da Lapa. Meu amigo Léo, que é da Polícia Militar, que está aposentado agora, ele fez uma pergunta para você, Mário. Aquelas pessoas que são abduzidas, tá? Existiria algo relativo às suas famílias que induziriam o interesse desses seres na abdução? Existiria uma ligação da família com o abduzido para que ele seja abduzido? Bom, o que está mais ou menos comprovado é que há pessoas que pertencem a certas famílias sobre as quais há preferência de abdução, porque são abduzidas pessoas da mesma família em gerações diferentes. Hipnotiza uma pessoa, depois o filho dela, depois o neto dela, e isso já está mais ou menos comprovado de que ocorre com uma certa frequência em vários países do mundo. Como nós já verificamos, nos Estados Unidos uma quantidade maior de hipnólogos e, consequentemente, os casos ufológicos aparecem lá em maior quantidade. Mas é isso, sabe-se disso, gerações diferentes que são abduzidas. Bom, mais participações. Queria agradecer aí o Doni de São Rafael, Rio Grande do Norte, também está concorrendo ao CD. Agora tem uma bateria de perguntas para você aqui, Mário, que olha, bom, vamos lá. Mário, primeira, a Aide Fortaleza, de Salto do Jacuí, no Rio Grande do Sul, pergunta o seguinte para você: a hipnose resolve a cura de vícios ou auxilia? Auxilia muitíssimo. Em alguns casos, me relatam que é difícil resolver. Por exemplo, drogas. O drogado, a hipnose auxilia, mas tem alguma dificuldade para resolver. Mas muitos dos vícios, ela quando não resolve, é um poderoso auxiliar. Outra participação aqui da minha amiga Cláudia de Jesus, de Itaquaquecetuba.
O Antônio, aqui Figueira, acho que é São Paulo, Ele quer saber se todas as pessoas são hipnotizáveis. São, excetuando apenas as que não têm capacidade de compreensão. Se você pegar uma criança muito pequena, ou uma pessoa senil, ou uma pessoa com problema de entendimento, aí você não consegue a comunicação. E como para a hipnose precisa existir uma comunicação, é fundamental que a pessoa entenda o que você está falando. Fora isso, há casos... há um caso famoso, por exemplo, de que um hipnólogo decidiu hipnotizar uma pessoa que declarava que ela não seria hipnotizável. E ela acabou sendo, com grande profundidade, muito embora o hipnólogo tenha feito 700 tentativas. Ele documentou isso. Mas ele provou dessa maneira que todas as pessoas são passíveis de ser hipnotizadas. Olha que esse hipnólogo tinha paciência, Mário. Demais, né? Nossa Senhora, 700 tentativas. Mário, o Vicente, aqui de São Paulo, meu amigo Vicente Espina, ele pergunta se a Zona Leste ainda está em primeiro lugar com relação ao número de abduções. Bom, veja, no meu livro eu publiquei um mapa dos locais de abduções e que mostrou uma coisa extremamente curiosa, que havia as abduções que eu pesquisei, havia um grande número delas em locais onde hoje há linha de metrô, estações de metrô. Quer dizer, muitas dessas abduções ocorreram antes de terem feito os metrôs em São Paulo. Agora, não posso responder com precisão isso. Eu sei que por todas as partes de São Paulo ocorreram abduções e algumas em locais, conforme eu disse, que são locais muito populosos. E algumas dessas abduções ocorreram durante o dia, o que me deixou sempre com a impressão de que, obrigatoriamente, alguns desses OVNIs tinham que ser invisíveis ao olho humano, porque não era possível, por exemplo, abduzir uma pessoa perto da Domingos e ninguém lá perto durante o dia. E ninguém perto, a imprensa não divulgaram no dia seguinte que baixou um disco voador ali. Então eu sempre tive essa impressão, até que ocorreu a confirmação de que os OVNIs podem ficar invisíveis, com o famoso caso mexicano, quando 11 ou 16 OVNIs circundaram um avião militar sem nenhuma possibilidade. Eu gostaria de explorar esse caso no último bloco, que ainda temos perguntas aqui. Tudo bem. Tá? O meu amigo Olívio Segato, aqui da freguesia do Ó, há algum tempo existe algum tempo para que a pessoa possa fazer diversas hipnoses? Por exemplo, se é necessário você dar um tempo entre uma hipnose e outra com uma pessoa, ou pode fazer seguidamente? Olha, os livros, eu tenho uma grande quantidade de livros sobre hipnose no mundo inteiro e alguns desses livros narram experiências de hipnose. E através dessas experiências há casos relatados e documentados de pessoas que que permaneceram sob hipnose durante um longo período na Rússia, na antiga União Soviética, hoje Rússia. Eles fizeram algumas experiências bem documentadas a respeito de manter uma pessoa durante longo tempo debaixo de hipnose constante. Ou seja, você pode fazer hipnoses sucessivas. Não existe registro, problema orgânico, nada para a pessoa? Não, ao que parece não, porque a hipnose é um estado de relaxamento, é um estado alterado de consciência que se caracteriza por um estado de relaxamento. Então, os livros não registram nenhuma inconveniência para isso. Lógico, pode ter uma situação moral em você manter uma pessoa fora de sua compreensão total durante longo tempo.
Bom, antes de nós irmos para o intervalo, vou deixar uma pergunta aqui no ar, você responde depois do intervalo, Mário. A hipnose é diferente da regressão? Existe diferença na hipnose que é utilizada para ufologia para outros casos? Mas você vai me responder isso depois do intervalo. Até já. O tempo é imperceptível perante o amor maior. Mas afinal, o que é o Espiritismo? De Marco Vai. Lançamento da Mundo Maior Editora. Livros para espíritas e não espíritas. Descubra de uma forma simples o que é o Espiritismo. À venda nas melhores livrarias. O que você não quer mais e ainda pode servir para alguém? Doe para o Mercatudo das Casas André Luiz. A sua doação ajudará no tratamento de 1.400 portadores de deficiência mental e física. Para fazer as suas doações, ligue 0800 773 4066. Casas André Luiz. A edição 40 da Revista Cristã de Espiritismo já chegou nas bancas. O Código da Vinci e a Fé Cristã. Os segredos que a igreja escondeu. Jovens no além. Espíritos se comunicam com seus pais pelo computador. Entrevistas exclusivas com José Medrado e Marcel Benedetti. Informações Editora Vivência. 0 operadora 11 6605 4651. Revista Cristã de Espiritismo número 40. À venda nas bancas de todo o Brasil. Comunicando e comungando ideias e ideais. Rede Boa Nova de Rádio. Sintonia. Fenômeno UFO. Estação Boa Nova. Contato Luiz Ricardo. Mário, hoje eu vou bater o recorde, vou conseguir fazer uma pergunta para você das programações. Olha que maravilha. Os demais, todos dos ouvintes aqui. Bom, pergunta que eu te deixei no bloco anterior. A hipnose é diferente da regressão? Existe diferença da hipnose utilizada na ufologia para outros casos? Bom, a regressão... Deixa eu te falar de quem é a pergunta. É da Rita Maria, de Guarulhos, São Paulo. Rita, é o seguinte... Você, para fazer uma regressão, você precisa fazer hipnose. Na realidade, há alguns autores que declaram que a hipnose tem 5 níveis de profundidade, que é a teoria que eu adoto. Através dessa teoria, você, para fazer uma regressão de idade, você tem que chegar à 5ª etapa, ou seja, a etapa mais profunda. Ou seja, numa etapa superficial de hipnose, você não consegue fazer regressão. A regressão exige uma profundidade hipnótica, mas a regressão é uma parte da hipnose. Essa é uma pergunta. A segunda, se é a diferença da hipnose que é usada na ufologia para outros casos? Não, a hipnose para ufologia ou para outros casos é o mesmo tipo de hipnose. Apenas na ufologia a gente precisa ter um tremendo cuidado para não inserir nenhuma sugestão no hipnotizado. Porque o hipnotizado é muito sujeito a sugestões. Então você precisa ser muito cauteloso para não colocar ideias na cabeça do hipnotizado, do abduzido. Por exemplo, o abduzido, quando está contando uma abdução, você não pode introduzir ideias na cabeça dele. Você tem que tirar a informação com um cuidado enorme de que ele diga o que está lembrando sem você interferir ou opinar quanto a isso. A diferença é essa só, mas a técnica hipnótica é a mesma. Bom, mais 2 participações. Paulo Borges, de Arujá. Obrigado, Paulo. Também está correndo ao CD. Maria Célia Pinheiro, também de São Paulo, também está concorrendo a um dos CDs.
Bom, a Ivone, aqui Matos Leves, eu acho que aqui de São Paulo, Mário, ela gostaria de ouvir caso seu, mas casos não dá tempo, porque o Mário tem diversos casos. Eu gostaria que você narrasse um caso que você fez hipnose de abdução. Como é que ocorreu? Como é que você chegou lá na conclusão que a pessoa foi abduzida? Bom, o que ocorreu é o seguinte: quando a gente é procurado por uma pessoa que quer para se fazer uma investigação, a gente primeiro precisa ter uma entrevista prévia para saber o que essa pessoa declara. Então, há alguns casos que, através dessa entrevista prévia, a gente verifica que a pessoa está querendo que a gente dê um diploma de abduzido para ele, mas que, na realidade, não ocorreu a abdução. E outros casos não, que quando a pessoa narra essa prévia, a gente já verifica que há uma grande possibilidade de ser abdução. A abdução se caracteriza basicamente por isso. Uma pessoa vê e se recorda conscientemente de ter visto, por exemplo, um disco voador. A pessoa se recorda disso, ou uma luz muito forte. Se a pessoa está viajando num carro, o carro para de funcionar, as luzes apagam, o rádio desliga e aí a pessoa não sabe o que ocorreu durante horas. Às vezes 1 hora, às vezes 2, às vezes 5, às vezes 7 horas. Quando se dá esse fato de que a pessoa viu um objeto conscientemente, depois não sabe o que ocorreu durante um período a seguir, a gente já fica supondo que pode ter ocorrido um caso de abdução. E aí então a gente faz, só depois dessa entrevista prévia, dessa conversa e de anotar uma porção de dados, é que eu começo a hipnose. Quer dizer, eu já começo a hipnose sabendo mais ou menos o momento que eu devo fazer a investigação. E aí, então, você faz a regressão de idade. Você faz a pessoa responder como se aquelas coisas estivessem ocorrendo naquele momento, que é por isso que se chama regressão de idade. Você regride a pessoa para um momento em que ocorreu esse fato. E então, ela narra isso. Este episódio ocorreu com várias pessoas que estão registradas no meu livro. A pessoa, por exemplo, essa moça, o primeiro caso, ela vinha viajando com o companheiro, conforme eu já disse, e viu uma luz e depois não sabe o que ocorreu durante várias horas a seguir. Durante a hipnose, ela narrou que foi levada para dentro de uma nave. Esse caso foi muito curioso, porque ela não viu nenhum ser. Ela não viu o tal baixinho, o tal Grey, ela não viu os altos loiros de cabelo, olhos claros. Ela não viu absolutamente ninguém. Ela foi levada para dentro de uma nave pequena. Ela teve uma impressão que ela era redonda, muito baixa. Ela se sentiu muito incômoda dentro da nave, porque ela quase batia a cabeça no teto e ficou em pé, não tinha onde sentar, e ocorreram uma série de coisas dentro da nave, como demonstrando claro interesse desses que dirigiam essa nave em objetos metálicos dela. Então foram arrancadas da roupa dela algumas peças metálicas e ela tinha um anel de diamante no dedo que foi arrancado do dedo, sem nenhuma pessoa arrancar isso. Era uma força qualquer, uma luz, uma força, e tirou o anel do dedo dela. Ela não sabe como ocorreu isso, mas foi assim que aconteceu. Então, esse é um dos casos, foi o primeiro caso que eu verifiquei, que eu pesquisei no ano de 1980. Bom, vamos lá, que há mais participações. A Cleusa de Araújo de São Paulo, obrigado pela participação. Cleusa Manuel de Sapito de São Paulo, também é o mesmo. Manuel Wilson da Silva Gouveia, um abraço para você também. Mário, você vai ter que voar para responder isso aqui, senão não vai dar tempo. Primeiro, Eduardo Carvalho de Uibaí, Bahia. Tá?
Qual o caso mais recente que você pesquisou? O caso mais recente foi, há pouco tempo atrás, de um rapaz, um engenheiro, hoje engenheiro, que me procurou querendo recordar um avistamento que ele teve há 24 anos atrás, quando ele tinha 10 anos. Hoje ele tem 34, portanto. E é um caso muito interessante e que ele reviveu. Nós fizemos a regressão de idade e ele já lembrava conscientemente de tudo. Não foi abdução, foi um avistamento que ele teve quando morava em Mato Grosso do Sul. Mas ele queria recordar disso com detalhe. Recordou, reviveu, foi feita a regressão de idade e ele narrou em detalhes, inclusive alguns detalhes que ele já não lembrava mais, o que ocorreu quando ele tinha 10 anos. Quando ele viu um disco voador clássico, formato de disco voador, porém enorme, muito grande, emitindo luzes de cores diferentes que iluminavam o céu e iluminavam as nuvens, e que depois eu continuei pesquisando e verifiquei que foi na mesma data em que foi visto em que um disco voador, várias naves, vários OVNIs sobrevoaram um jogo de futebol em Campo Grande. Vamos lá aqui, Mário. A Adalcides Caio de São Simão, interior de São Paulo, pergunta: por 2 vezes, num túnel aqui na Via Leste, deve ser Castelo Branco, ela sentiu uma ausência, ela teve uma ausência. Ela pergunta se isso poderia ser uma abdução, Mário. Minha filha, eu senti uma ausência, o preferível seria que você consultasse um médico, porque pode ser uma ausência com outra razão. Uma ausência não quer dizer que tenha sido abdução. A abdução não é propriamente uma ausência, é uma perda de tempo. Mas, conforme eu já mencionei, caracterizada pela lembrança consciente de alguma coisa que ocorreu antes. A pessoa vê um objeto ou vê uma luz mas atenção, que também um ataque epilético se caracteriza por a pessoa ver uma claridade. Então essa luz que as pessoas narram tem que ter uma interferência, por exemplo, em rádio, em motor, em luzes, para não criar uma confusão com um ataque epilético, que também a pessoa vê uma luz, tem o ataque e depois fica com um tempo que ela não sabe o que ocorreu. Por isso é que é necessário ter uma conversa prévia com a pessoa, para a gente não considerar um caso de epilepsia como um caso de abdução. Participações: Edivaldo Tadeu de Teófilo Otoni, Minas Gerais, obrigado pela participação. Armando Malaguti de São Paulo, também muito obrigado. A Ione Ernesto de Sorocaba, São Paulo. A Nancy Meirelles Schola, de Mogi das Cruzes, ela pergunta se através da hipnose nós podemos saber se uma pessoa é de um outro mundo e está aqui. É possível isso? Bom, veja, se a pessoa de outro mundo está aqui, ela dificilmente vai querer ser hipnotizada para dar chance para a gente descobrir o que ela está fazendo escondida aqui. Então, eu não tenho experiência pessoal de hipnotizar uma pessoa de outro mundo. Eu não tenho experiência e não tenho lido isso em outros livros também. O Marcos Camargo de Pirituba, São Paulo. Pode acontecer ou a pessoa pode mentir durante uma hipnose? A pessoa pode mentir com palavras, porém a pessoa não pode mentir com alguns resultados extremamente interessantes. Esse caso que eu contei, por exemplo, do rapaz que recordou o disco voador que ele viu quando tinha 10 anos, durante a hipnose ocorreu uma coisa extremamente curiosa e que ele não podia ter mentido isso. Ele teve uma coriza violenta no momento em que ele chegou fez a regressão aos 10 anos de idade. Então, por exemplo, uma pessoa pode mentir com palavras, mas não com coriza.
Essa coriza que ele teve me indicou claramente que aos 10 anos de idade ele ficou tão nervoso com o avistamento que ele teve a coriza. Então, durante a regressão de idade, repetiu a coriza que ele teve há 24 anos atrás. Então, isso me deu uma autenticidade do caso, porque ele não podia ter forjado uma coriza. Ele pode forjar uma palavra, uma frase, mas não uma coriza. Bom, aqui a Maria do Carmo de Itaquera, São Paulo, ela pergunta, ela já foi feita essa pergunta, se hipnose e regressão são a mesma coisa, que ela tem um problema muito sério para dormir, tá? Ela gostaria de saber qual a diferença entre regressão e hipnose, mas você já respondeu isso. Então eu acredito que já tenha satisfeito a Maria do Carmo, aqui de Itaquera, São Paulo. O Robson Fará, um sonho pode ser uma experiência de desdobramento, ou seja, afastamento do corpo por parte do espírito? Eu sei que você não mexe com isso, Mário, mas sua opinião. Bom, o que ocorre é o seguinte, há sonhos muito claros, muito nítidos, especialmente os sonhos que ocorrem durante o distúrbio do sono. Há hoje institutos do sono em vários locais aqui da cidade de São Paulo, há dois ou três excelentes, um na Universidade Federal de Medicina, o Instituto do Sono, e que estudam isso, distúrbios do sono. Então precisa ter muito cuidado para não confundir uma coisa com outra. O Arnaldo Cruz fez uma pergunta, mas não vai haver tempo, tá? Arnaldo, vamos ver se uma próxima aqui a gente faz essa pergunta pro Mário. Repete, entra em contato com a gente novamente, ele é aqui do Tatuapé. Mário, você vai sortear 2 ouvintes aqui para os CDs. Por favor, fique à vontade. Escolha um deles. Esse aqui, quem é que você sorteou? É a Sônia de Sorocaba. Sônia de Sorocaba. O telefone 75. Ganhou o primeiro CD com a trilha sonora do programa. Segundo ouvinte que você vai sortear, Mário. Esse aqui. Com quem você sorteou, Mário? É de São Rafael, no Rio Grande do Norte, Milano, parece. Deixa eu ver aqui. É o meu amigo Ildone, de São Rafael, ganhou o segundo CD do programa Fenômeno. Mário, muito obrigado. Infelizmente eu queria ficar mais umas 3 horas com você, mas você vai voltar com a gente de novo, porque tem muita coisa que eu quero te perguntar. Tá bom, Mário? Muito obrigado, viu, Mário? Cledson, a todos aqui, a todas as telefonistas amigas aqui, e principalmente ao pai, ao mestre e aos mentores, e a todos que estiveram conosco aqui hoje, né, participando do programa ou na audiência. Fiquem com Deus, ótima semana, um abraço e até o próximo ponto de semana que vem, programa de correspondência. Até lá, gente.